Bora lá? Hoje a gente vai falar sobre coberturas de shows e teatro. São coisas que nós dois já fizemos e que, assim, tanto para foto quanto para vídeo, a gente tem um pouquinho de experiência nessas áreas aí. O primeiro ponto, né, é algo que a gente já abordou em outros vídeos, que é sobre a preparação para o dia, né? Então, assim, um dia antes de você fazer esse evento, é importante você ter um briefing, né? Uma lista do que você precisa gerar de imagens, né? Seja foto ou vídeo nesse dia. Porque se você deixar para decidir no momento, vai ser mais difícil. Provavelmente você vai esquecer de ter feito alguma coisa importante. Outra coisa é, carregue todas as baterias, limpe os cartões, né? Salve o que precisa ser salvo, formate o que precisa ser formatado, separe quais as lentes vão ser necessárias para você fazer aquela cobertura, né? Lembrando que tanto teatro quanto shows, você, né, o uso de flash geralmente não é permitido. Em teatro nunca, né? Em show é um ou outro que vai deixar, mas ainda assim, pô, você tem uma luz tão bonita no palco, você vai meter um flash. Às vezes você tem uma luz bonita. Eu já fiz um evento que a luz era uma porcaria. Todo mundo rosa no palco, todo mundo roxo no palco. E também tem isso, fique muito atento como vai ser o lugar, se vai ser um lugar aberto, se vai ser um lugar fechado, porque tem essa questão. Por exemplo, você talvez for um lugar aberto e está com previsão de chuva, você já tem que ir preparado, vai com a capa, se você tem alguma coisa que protege a sua câmera também já leva, porque a hora de chegar lá não vai ter capa para você não, filhão, você vai se molhar. Uma coisa importante também de levar nesse dia é um parasol, ou se você não tiver um parasol para acoplar na sua lente, põe um papelão, alguma coisa, cola com uma crepe. Porque os flares vão vai existir. evitar o flare. Vão existir. E ainda mais em teatro, porque às vezes aquelas bem focos fortes, de luz bem focão forte de luz em bem, cima, nossa, é complicado. gera uma névoa na imagem, né? Mas se você cobrir só a parte de cima da tua lente, né, você já evita isso. Já não vai mais ter essa questão do flare aí. Tipo. Ó, uma coisa que eu tenho pra falar, o cara falou aqui de, prepare suas lentes, pegue o seu parasol e tudo mais, aí você pensa, pô, só tem uma lente, tem uma câmerazinha simples. Isso não pode te impedir de fazer as coberturas. Vai com o equipamento que você tem, faz com o que você tem. Pô, mas eu chego lá no teatro e tem um cara lá com uma 18500 lá, super tele e tal, zica da balada. Problema do cara, o cara conquistou aquilo ali, você tá começando, faz com o que você tem. Algumas das fotos que eu mais gosto que eu fiz foi bem no começo. Eu trabalhava com uma 60D e uma 18-135, eu não tinha mais nada. Eu tinha essa lente e essa câmera. E assim, fazer o quê? Era o que eu tinha. Vários eventos eu ia e encontrava uma galera com umas, na época, 5D, Mark III, Mark IV, que eram as top da época, e eu trabalhava com aquela 60D modesta ali, mas assim, que salvou um tratorzinho, trabalhei muitos anos com ela, e até hoje ainda uso de vez em quando, e tem amigos que ainda usam também, e assim, isso não pode ser um limitador para você fazer os seus eventos. Vai lá e faz, aprende, usa exatamente as dificuldades do seu equipamento para aprender, para ser um câmera melhor. Lembra que, né, fotografia não é sobre equipamento, é sobre olhar. Se você tiver um olhar refinado, né, bem trabalhado, bem construído, você saber perceber mesmo o que é interessante, qual a melhor forma de mostrar aquilo, você vai fazer fotos, às vezes, muito melhores do que a galera que está com o equipamento do momento, top do momento, né? E além disso, é a relação com o seu equipamento também. Se você conhecer ele, saber extrair o melhor que ele pode entregar, mano, isso vai te ajudar demais. Isso é uma coisa legal de se falar, porque assim, em muitos desses eventos você tá no escuro e não consegue ver nem 3 dedos para longe do seu rosto. Então assim, você conhecer o seu equipamento, saber onde fica cada botão, como que mexe em cada coisa, sem precisar ver, faz parte de quem está fotografando teatro principalmente, e às vezes alguns shows também. Porque se você não souber onde ajusta as coisas ali, você tá perdido, velho. Você não vai conseguir fazer suas fotos. Então esse conhecimento do equipamento, essa relação com o seu equipamento faz toda a diferença. E como que você vai desenvolver isso, né? Poderia falar, faz um curso. Não. Pode ser também, né? Mas eu acho que o melhor jeito, as duas melhores formas de você se desenvolver, primeiro,
conversar com seus amigos que já fazem isso, você pode aprender dicas bem valiosas, né, de como você lidar com situações de uma forma simples, né, sendo que, sei lá, às vezes você perderia muito tempo para poder resolver, ou às vezes nem conseguiria solucionar. Ou teria que errar muito para aprender, né? Que tem a ver com outro ponto, que é fotografe bastante, sabe? Sabe aquela banda que você gosta, que não tem um show tão caro? Pô, vai no show deles, leva a sua câmera, faz umas fotos, ou sei lá, vai ter show na sua cidade, no aniversário da cidade. Vai ter um festival gratuito. Pois vai é, lá, cola lá. Exercita teu olhar lá. Faz seu portfólio, porque é o portfólio que vai fazer as pessoas te chamarem, né? Para cobrir os eventos, as coisas. Exatamente. Eu me desenvolvi muito em 2 anos que eu trabalhei em uma empresa que eu fazia evento quase todo dia. Então, assim, foi a época que eu desenvolvi mais o meu olhar, tanto para vídeo quanto para foto, que eu tinha que fazer as duas coisas. Então, assim, antes eu até pensava, não tem como, ou você faz foto ou você faz vídeo, até entrar lá e aí começar a fazer. E era de tudo, assim, de todo tipo, de teatro, show, esporte, todas as coisas. É isso que o Diego acabou de falar, quanto mais você fizer, quanto mais você exercitar, você vai melhorando, você vai incrementando a sua fotografia e fazendo fotos cada vez melhores. Então, assim, depois tive o desafio de fazer fotos para o livro dessa empresa, que era uma coisa que eu nem imaginava, eu fazer fotos para um livro, eu nem pensava nisso antes. E surgiu o desafio, eu encarei e falei, beleza, me dá aí que eu vou lá fazer. Então, complementando o que ele disse, testa, experimenta e nunca deixa de treinar. Treinar o máximo possível, treinar quantas vezes você conseguir para poder desenvolver o seu olhar e as suas técnicas. Uma coisa importante, né, também é a configuração da sua câmera, né, como você vai setá-la, né, para você poder fazer as fotos. Uma dica que eu dou, né, é trabalhar com seu diafragma o mais aberto possível, né, o que vai reduzir um pouco a sua região do foco, né, ela vai ficar bem limitada a um ponto só, mas você vai ter luz entrando dentro da tua câmera. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com o obturador ele muito rápido. A cortina vai ter que ser muito rápida. Eu gosto de trabalhar geralmente 1/1500 avos para poder fotografar, né? Ter imagens congeladas, paradinhas, sei lá, o cantor lá congelado, a chance congelado. De você ter um borrão, a gente vai entrar mais nesses tópicos aí em próximos vídeos, mas a chance de você ter uma foto com um borrão por movimento da pessoa acima de 1250, que ele falou 1500 ali, é bem pequena. Então isso aí já garante para você pelo menos fotos mais nítidas. E aí a questão do foco é a velocidade que a sua lente consegue fazer foco se for no automático, porque o manual em evento realmente fica muito difícil de trabalhar. Legal você falar isso, realmente em evento, né, em coisas tenha movimento, coisa noturna. Cara, se você for fazer o foco manualmente, foto a foto, você tá ferrado, você não vai ter quase fotos. E ainda assim, você vai perder maior tempo pra fazer o foco, aí quando você clica, a pessoa vira o rosto, aí já era, você não tem essa foto. E tá aí uma coisa que ninguém fala pra gente quando a gente tá começando a fotografar, né? Pô, todo mundo fala, não, porque lente fazer foco no manual. Não, é lindo, faça no manual sempre que você puder. Só que para algumas situações esporte, né? Não funciona. Pro esporte é praticamente impossível fazer as fotos no manual. É automático, a não ser que sejam fotos posadas. É a hora da medalha. É a hora do... Aí beleza, você sabe a distância que você tá da pessoa e que a pessoa não vai... Agora, fotografar um jogo de rugby com foco no manual, cara, isso não vai funcionar. Eu fotografei uma época futebol americano. Nossa. Cara, era isso, foi aí que eu aprendi. Eu falei, não, mano, uma coisa que antes eu ficava, não, no manual, né? E aí Porque eu sou profissional, eu faço no manual, só que ninguém te explica essa parte que pra evento é muito melhor você fazer com foco automático. E outra coisa, se você vai usar o foco automático, né? Nada de ficar naquela telinha lá no LCD, velho. Não, vai no viewfinder, porque o foco vai funcionar muito mais rápido. As câmeras mais antigas, aquele sistema de colocar ela no olho e que você vê por aquele quadradinho pequenininho, sempre vai ter um foco mais rápido do que o LCD, né? Que você fica ali tentando fazer o foco e a câmera acaba se perdendo um pouco. Nas câmeras mais modernas, como o LCD já é touchscreen,
E aí, algumas você consegue fazer o foco clicando na própria tela, já tem uma diferença grande de foco. Mas a gente está falando de uma tecnologia bem mais avançada. Então, prefira colocar a câmera no olho e fazer as suas fotos com esse sensor, que ele vai garantir fotos muito mais focadas para você. E não tenha medo de exagerar no ISO, né? Porque assim, uma vez que você vai ter que trabalhar com a lente bem aberta, porque você vai mexer no obturador, né? Se você colocar um sobre 1250, um sobre 1500, sua imagem vai escurecer um tantão. Né? Então você vai ter que compensar isso, né? Então, subindo isso para 1.600, 3.200, até mais, 6.400, não tenha medo. Você vai falar, putz, mas aí vai granular minha imagem? Vai, um pouco. Vai. Mas se tiver uma luz bonita, seja no teatro, no show que você vai fazer, não vai ficar tão evidente isso. E é melhor, lembre disso, é melhor você ter a imagem do que você ter uma imagem escura e borrada, que aí você não tem essa imagem, né? Tudo você tem que pesar. Eu prefiro ter a foto com mais grão e nítida e a pessoa congelada, ou eu prefiro ter a pessoa com um borrão ali e tal e um pouco mais clara ou um pouco mais escura. Você tem que pesar as coisas. Não adianta você querer o melhor dos mundos sempre, porque você não vai alcançar. Só que assim, tente fazer fotos minimamente nítidas, congeladas e claras, porque deixar tudo para edição depois para resolver. A parte do clarear até dá para clarear um pouco, ou escurecer. Mas não faz milagre. Agora, o borrão é bem difícil de você corrigir. Então, pensa nisso. Você deixar um ponto abaixo ali as suas imagens mais cravadas, nítidas, é muito melhor do que você deixar elas todas bem expostas, só que tá tudo borrado. Não adianta nada. Não, você não tem nenhuma foto para entregar pro teu cliente. Se você entregar isso, ele vai ficar chiar, bem decepcionado. Vai chiar. E o Diego tem um último recado muito importante para qualquer um que for trabalhar em teatro ou em shows. Fala aí. Não perturbe o evento, né? Como, né? Nada de pôr flash, jamais use flash dentro do teatro. A não ser que o cliente que te contratou é de alguém do show, é uma pessoa que tá ali, e te que autorizar. tem controle, e te autorizar e falar, olha, é para usar nesse show porque a gente precisa das fotos assim, assim, assado. Fora isso, nunca dá a sua ideia da sua cabeça, vai lá, vou pôr o flash e fazer. Não, segura a onda. Tenta não atrapalhar ali o fluxo das pessoas e as pessoas que estão assistindo. Então, uma coisa é você falar com a pessoa e entrar por um segundo assim e sair, só para achar o ângulo certo da foto. Agora você ir lá, parar e ficar com a câmera parada na frente de alguém, esperando a hora da ação certa, a pessoa vai ficar bem brava com você. Então, tenta ter bom senso, é só isso que a gente pede para todo mundo, para fotógrafo, para videomaker. Eu cansei de ouvir, de outras pessoas, quando eu ia fazer evento, falar, o fotógrafo tá atrapalhando. Ainda bem que não era comigo. Eu sabia que não era eu, porque eu sempre tava no cantinho, encostado na parede, sempre tava nos ângulos que não atrapalhava ninguém. Agora, infelizmente, eu já dividi espaço com outros profissionais que infelizmente não tinham esse mesmo cuidado, apreço pelas pessoas e pelo espetáculo. Falando sobre essa questão, né, da movimentação também, isso é muito importante, né? Quais são os melhores lugares, né? Claro, vai depender de onde está sendo esse show, qualquer, né, a estrutura do palco, enfim, tudo mais. Mas assim, de antemão, né, eu acho que depende do que você vai fazer. Mas sempre, você quer pegar tipo a atração e público? Putz, no fundo. Fica no fundo, faz umas imagens. Depois você se movimenta silenciosamente pelas laterais, né, sem atrapalhar ninguém. Vai para as laterais do palco, né? É um outro ponto muito bom que você vai conseguir pegar, né, planos conjuntos. Todas as pessoas da banda lá tocando vão aparecer na sua foto, né? Se você estiver de frente, o baterista não vai aparecer. Mas se você está nas laterais, isso já rola. Se você conseguiu previamente trocar uma ideia com o pessoal da produção e combinar, né, pedir autorização de você, talvez em alguns momentos muito específicos, você subir no palco e ir na parte atrás, né, de todos e fazer umas fotos de lá, putz, também dá fotos incríveis, né? Esses são os lugares que pelo menos eu sempre tento fazer. Desses pontos, eu acho que você também, né? Angulações coringas, essas daí. Todas elas que ele falou. Pode confiar. Esse vídeo fica por aqui. Agradeço você ter chegado até o final. Se você ainda não está inscrito aqui,
se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, dá o like. Se você gostou muito, compartilha também com seus amigos, que isso vai fazer a gente crescer, né? Você vai ajudar a gente, o nosso conteúdo chegar para as pessoas. Nos vemos no próximo vídeo? Bora lá? Bora lá!